Daniela Duarte. Boa noite a todos. Inicio esta minha intervenção cumprimentando o Presidente da Junta de Freguesia pela realização desta magnífica sessão comemorativa. Saúdo também a Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, caros eleitos, representantes dos partidos políticos, ilustres convidados, meus senhores, minhas senhoras e meus senhores, em especial jovens pontinhenses. Nesta sessão comemorativa celebramos mais uma vez um acontecimento que ficará indelevelmente marcado na história de Portugal e na memória dos portugueses. Esta é a melhor forma de comemorar Abril, a liberdade e a democracia, e é também o melhor local para o fazer. Foi aqui, na freguesia da Pontinha, que começou a Revolução do 25 de Abril e onde o Exército instalou o posto de comando do movimento das Forças Armadas. A transformação da sociedade, a sua evolução e inovação levam-nos a concluir que ainda há muito por fazer. Comemorar Abril significa partilhar ideias de progresso e de modernidade. Significa acreditar no futuro e não embandeirar em desânimos. É imperioso continuar a trabalhar em prol da população, deixando de lado a demagogia barata e fácil. Há sempre muito mais a fazer, mas destaco também o muito que se tem feito pela Pontinha, criando um ambiente mais agradável para os seus fregueses. Enumero, por exemplo, a limpeza dos diversos espaços verdes existentes, a comemoração do Dia Mundial da Árvore, com a plantação de uma palmeira, entre muitas outras ações que tornam a Pontinha um espaço mais agradável para se poder estar. Contudo, há ainda muito para fazer e muito caminho a percorrer, como eu já tinha dito. Recordo o espaço de lazer prometido junto da IC17, que continua por desenvolver e que permitiria à população da Pontinha adquirir hábitos mais saudáveis através da prática da atividade física. Os pontinhenses têm que se deslocar à freguesia de Carnide ou a Alfornelos se quiserem utilizar esses espaços. Não faz sentido. Minhas senhoras e meus senhores, esta data histórica, que hoje aqui solenemente evocamos, para nós deve-se pelo que foi feito, mas mais ainda pelo que ainda podemos fazer. Abril deve-nos obrigar a todos a não esquecer o passado, a reagir no presente, mas acima de tudo, a pensar e a preparar o futuro. Ele está nas mãos de cada um de nós. Os pontinhenses devem orgulhar-se da sua terra. Mais uma vez, e não me canso de dizer, foi aqui comandada a Revolução do 25 de Abril. Foi aqui que o posto de comando do movimento das Forças Armadas se instalou. Orgulho pela importância que teve nesse também tão importante dia e que permitiu que possamos hoje viver em democracia e em liberdade. Mas não esqueçamos, minhas senhoras e meus senhores, que quem fez Abril foi o povo português. Foi a coragem e a determinação do povo que permitiu a Revolução dos Cravos. O 25 de Abril é de todos, é do povo. Por todas as razões supramencionadas, não podemos ignorar a importância da manutenção do posto de comando na freguesia da Pontinha. Não podemos, de forma alguma, concordar com a saída anunciada do Regimento de Engenharia número 1 da nossa freguesia. Não só pelo que representa para todos os pontinhenses, mas pelo extraordinário apoio que o Regimento sempre deu a esta freguesia, com a execução de muitos trabalhos em prol da qualidade de vida dos nossos concidadãos. E, acima de tudo, ainda que isso aconteça, não devemos, em circunstância alguma, concordar com a saída ou o encerramento do núcleo museológico do posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Nós, PSD Pontinha, não concordamos com esta e com muitas outras medidas anunciadas pelo Governo. Também somos do PSD, bem sabemos, não é preciso que nos lembrem, mas também não somos cegos, nem surdos, nem mudos. Somos social-democratas, sim, mas defendemos sempre e primeiro aqueles com quem lidamos todos os dias, os nossos fregueses. Esta é a nossa atitude. A manutenção deste marco histórico é um dos locais que confere identidade e mantém a história da freguesia. E, em segundo lugar, permite também que mais pessoas tenham interesse em visitar a freguesia e, quem sabe, permanecerem por cá. A liberdade de expressão de que hoje posso dispor neste discurso deve ser não só usada para relembrar os que fizeram história neste local em que nos encontramos, mas também para dinamizar e melhorar a Pontinha. Enquanto jovem e autarca, desafio todos os presentes nesta sala para que tenham um papel mais consciente e mais ativo na sociedade. Citando uma frase de Francisco Sá Carneiro, em Matosinhos, a 12 de junho de 1969, se nos demitirmos da intervenção ativa, não passaremos de desportistas de bancada, ou melhor, de políticos de café.
Vamos fazer do 25 de Abril de 2013 um momento não só de relevo histórico, mas sobretudo de ações que farão com certeza com que os cidadãos se unam em torno do muito, mas mesmo muito que ainda há a fazer. Deixo uma frase de reflexão: se a liberdade tivesse dono, era uma ditadura. Viva a Pontinha, 25 de Abril, sempre! Presidente da Assembleia de Freguesia da Ramada e restantes membros eleitos, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ramada, restante executivo e também os funcionários aqui presentes, excelentíssimas Senhoras e Senhores. No dia 25 de Abril de 1174, Portugal era já um reino independente, com soberania, um povo e um território. Um país que resultou de uma crença e da luta de homens e mulheres pela autonomia, pela liberdade de assumir as suas vitórias e as suas derrotas. No dia 25 de Abril de 1574, Portugal tinha conquistado metade do mundo e nessa descoberta encontrou um novo caminho de prosperidade e futuro. Conquistou a África, descobriu o caminho marítimo para a Índia, chegou à América com a perícia do seu povo, com a inteligência dos seus governantes e com a vontade e coragem necessárias para atingir grandes objetivos. No dia 25 de Abril de 1974, Portugal lutou através de uma revolução pacífica novamente pelos ideais que estão na gênese da sua criação. Com a mesma coragem, inteligência e sentido patriótico que o tinha feito antes e em outros momentos da sua história. A Revolução de 74 fez renascer esse sentido de confiança e a vontade de recuperar um rumo no futuro. A consagração do voto universal, a construção dos pilares da igualdade social, os direitos laborais e o acesso aos serviços públicos são provas dessa herança e do caminho que os portugueses escolheram. Mas quer a criação do Reino de Portugal, os descobrimentos e todos os restantes períodos da nossa história, os positivos, os negativos, os marcantes e até os que são ignorados, pertencem-nos a todos. Não pertencem apenas aos heróis, aos navegadores, aos reis, aos políticos ou a algumas classes sociais. Da mesma forma, a Revolução de 74 não é um património de alguns partidos políticos, dos militares ou de qualquer outro grupo restrito. A Revolução é um património de todos os portugueses. A Revolução de Abril também não é uma simples canção, não é uma bandeira que alguns querem tornar sua propriedade. As mudanças que o fim do regime do Estado Novo trouxe aos portugueses, trouxe a todos os portugueses, e essa é uma propriedade que pertence a todas as gerações. Mas o mais importante 25 de Abril é o 25 de Abril de 2013. A data que o celebra é esta, é a prova que as lutas que travámos no passado valeram a pena, tanto quanto valeram a ponderação, o sentido de responsabilidade e a esperança. Hoje aprendemos que não podemos alimentar sonhos utópicos, não podemos sustentar ideais que não temos capacidade para cumprir e para os quais não temos meios. Também foi o mérito da Revolução confirmar essa advertência que só a inteligência dos grandes homens, como são os portugueses, poderia perceber. Os portugueses sabem que atravessamos tempos difíceis, não por causa da ação deste governo, não por causa da Troika, não por causa das medidas que nos são exigidas. Os portugueses sabem porque são inteligentes que esses elementos são a consequência da ação negligente, irresponsável, prejudicial e desastrosa de muitos anos de má gestão dos dinheiros públicos. Não somos indiferentes às difíceis medidas que têm vindo a ser impostas aos portugueses pelo governo liderado pelo PSD. Também as sentimos na pele e também estamos conscientes do grave nível de desemprego, do baixo poder de compra e das dificuldades que as empresas portuguesas atravessam. Mas é necessário que nos mantenhamos fiéis aos factos. Decorridos 3/3 do programa de resgate, Portugal tem vindo a recuperar credibilidade e confiança e encontra-se cada vez mais perto de resgatar a sua soberania financeira. Prova disso é que desde o momento em que foi assinado o memorando de entendimento, o déficit público baixou para metade e finalmente Portugal pôde regressar aos mercados de obrigações. A aposta no rigor orçamental, na redução da despesa pública, nas exportações e nas reformas estruturais tem demonstrado que o caminho percorrido tem permitido aos portugueses continuar a acreditar no crescimento económico e na recuperação da sua soberania. Os portugueses sabem que não existem caminhos fáceis. O 25 de Abril de 74 trouxe-nos a libertação de um Estado ditatorial, privador da liberdade individual, do desenvolvimento coletivo, impositivo de uma única doutrina, do culto da personalidade e o que preconizava o orgulhosamente sós. Mas o que os portugueses viveram entre 26 e 74, um regime político ditatorial, não foi nem tem sido a única ditadura que não nos deixa desenvolver o nosso potencial. Hoje vivemos outras ditaduras. A ditadura do déficit crónico, a ditadura do imobilismo, a ditadura de não cumprirmos os nossos compromissos, a ditadura do compadrio, da corrupção, do facilitismo, a ditadura dos mercados desregulados, a ditadura da surdez da classe política, do desinteresse dos cidadãos, a ditadura do conformismo. E são essas ditaduras que hoje somos chamados a vencer. Hoje, o dia 25 de Abril de 2013, é a data que apela às nossas melhores qualidades. Pois ainda que necessários, o inconformismo e a coragem não chegam.
As exigências do tempo que vivemos exigem uma capacidade de criar e de inventar formas novas de crescer. A minha geração não espera por salários fixos, empregos estáveis, reformas, subsídios ou saúde gratuita. A minha geração aprendeu a distinguir ilusões de ambições, facilitismo de direitos. Aprendeu que a história não recordará apenas datas revolucionárias, mas a forma como num tempo comum e exigente soubemos estar à altura e encontrar respostas. E essas respostas estão preparadas para serem construídas. O investimento na educação, o empreendedorismo, o associativismo, a participação cívica e democrática, a criação por meios próprios e aproveitando a riqueza e energia da sociedade civil, dos jovens empreendedores, das condições de mercado favoráveis a alguns setores, são caminhos para onde nos devemos dirigir. E este também acredito o caminho de crescimento da Ramada e de Odivelas, onde muito há ainda por fazer. Hoje celebramos uma data que foi mais do que uma revolução. Celebramos todas as datas, que ano após ano fomos marcando no livro da história e com elas o futuro que sempre soubemos existir. Mas concentremos-nos na oportunidade que temos e que, enquanto cidadãos deste país, está ao nosso alcance, que é a data de hoje, e todas as datas que virão, que serão aquilo que fizermos para que venham a ser um dia celebradas. Viva a Ramada, viva Portugal!